Está no ar a temporada Tá no Radar do podcast Caos Corporativo. E hoje, quem conversa com a gente é a diretora sênior de RH do Grupo Carrefour, Natália Mauad. Ela lidera a estratégia e as operações de RH da divisão de varejo, tanto do Carrefour quanto do Sam's Club. E tem mais de 60 mil colaboradores sob a sua responsabilidade. Bem-vinda, Natália! E aí, seja bem-vinda, seja bem-vindo, esse é o podcast Caos Corporativo, Alberto Reutemann na área! Aqui com vocês, Anderson Bars, nessa nova temporada, está no radar 2025, Andy! e com convidados especiais, como você Quem? já sabe. Quem, Hoje, Andy? Quem? Natália Mauad aqui conosco, Nath, seja muito bem-vinda, Nath. Obrigada pelo convite. E assim, né, o Alberto ele foi sutil na apresentação da Fui. Nath, mas que é uma pessoa que trabalha em uma das áreas mais sensíveis, né, da nossa economia, que é o varejo, e tem essa carreira já, né, de gestão executiva em áreas de RH do varejo já de longa data, né, Nath? De longa data. Então, a ideia Cabelos brancos. é isso. É compartilhar um pouco disso com toda a turma que tá aqui com a gente, não é não? Que legal, O Andy que bom. pegou já o gancho, Nath. O varejo não é nada nervoso, né? Nada. Tranquilo, né? área que só sempre tá olhando longo prazo, não é verdade? É super imediatista, assim, até porque ele depende muito, a gente fala, né? Virou economia, mexeu um ponteirinho ali, ele é um gigante que mexe com muito impacto e tem que mexer rápido. A gente não consegue falar, a gente tem que planejar rápido e vivenciar. É intenso demais o varejo, O tempo todo. o tempo todo. E vamos falar de 2025. Como é que você acha que vai ser um ano parecido com 2024? Aliás, talvez a É. pergunta seja essa, né? Fazer um pouco de paralelo do que foi antes de chegar no 25, 2024. esse 2024, que a gente tem falado com alguns convidados, e até mesmo a nossa percepção, e que 2024 foi um ano estranho, né? Foi. Um ano de Diferente. um ano De diferente, um ano de muita consolidação. Vamos começar um pouco nesse paralelo falando de 24, né? Claro. Vamos bora. sim. Então, acho que tem o 24 no mercado em geral e tem o 24 no varejo, Uhum. né, gente? Falando aqui, quando a gente fala do varejo, tanto que a gente teve, assim, a gente está, por exemplo, com uma taxa de desemprego baixa. Uhum. Então, isso para o varejo, e aquelas discussões de 6 por 1, Uhum. enfim, na mesa, isso para o varejo impacta muito. Porque no varejo, por exemplo, uma das coisas que faz a gente ter uma intensidade de trabalho também é um turnover. A gente tem uma rotatividade de colaboradores altos, a gente não está num momento onde, né, os jovens Uhum. querem trabalhar em escalas 6 por 1, querem trabalhar até 11 horas da noite, enfim. E, ao mesmo tempo, o nosso cliente, os horários que ele frequenta a loja, os horários que ele quer estar é de domingo a domingo, é depois das 8, enfim. Então, a gente passa por um ano muito conturbado, que eu digo até economicamente. Uhum. Então, os varejos no geral, com margens muito baixas, evitando crise, eu não vou nem dizer que é em crise, evitando crise, então Uhum. tentando reduzir despesas, tentando, né, Uma e coisa mais proativa, uma né, coisa Nath? mais proativa, ao mesmo tempo que o mercado vem falando muito de inteligência artificial, vem falando muito de mundo digital, vem falando de formas de trabalhos mais flexíveis. Então, como é que dentro desse ambiente a gente consegue encontrar o varejo aí, que ao mesmo tempo que tem que sustentar ali uma forma de trabalho, muitas vezes nada digital, e a gente utilizar dessa tecnologia, de tudo que está vindo para apoiar, né, de fato, para a gente conseguir fazer a ponta, né, essa operacionalização render, melhorar, enfim. Então, Ou seja, 2025 na sua perspectiva, se eu estiver avaliando errado, você me fala. Mas mais um ano de transição, porque essas mudanças todas, né? Por mais que a gente esteja falando de inteligência artificial, digitalização, isso numa empresa do tamanho do Carrefour não é uma virada de chave, Não, né? Com todo esse contingente que vocês têm, é uma né? virada cultural e de mindset também, Uhum. né? E isso leva um tempo. Uhum. Então, não só o Carrefour hoje tem 130 mil colaboradores, Continua considerando o grupo sendo a maior empregador, privado do Brasil? privado do Brasil. Então, assim, enquanto grupo, a gente tem 130 mil pessoas para direcionar, Sim. para liderar essa direção também. Uhum. E, de outra forma, a gente tem um cliente que ele muda muito, Uhum. né? A gente tem vários
clientes, cada bandeira nossa tem um grupo maior de clientes, enfim, seja de classes econômicas, ou seja de exigências, ou cliente de bairro, o cliente Sim, de um hipermercado, um regiões. cliente de um clube de compras, de Uhum. regiões, né, de um atacado, enfim. Então, é um público que a gente tem que acompanhar essa mudança. E acho que 2025, ele vem com essa potência assim, ela tá chamando muito essa coisa pro próprio RH, Uhum. utilizar todas as ferramentas que a gente tem para facilitar, né? Então, essa gestão, o trabalho, e ao mesmo tempo a gente tem ali, inclusive, um externo muito ainda tentando se encontrar. A velocidade das mudanças, eu acho que tem um ponto interessante até, Nath, para te ouvir, porque a gente talvez nunca tenha vivido uma contradição tão grande no mercado, né? Então, por exemplo, a gente vê, você falou já de inteligência artificial, a gente vê as pessoas falando de inteligência artificial, que tudo vai ser à distância, um modelo home office, mas muitas empresas mandando o pessoal voltar. A gente está falando sobre ter alta performance, mas nunca a gente teve tantos índices de taxa de burnout nas pessoas. E no meio disso tudo, tem as diretorias de recursos humanos, que recebem a pressão do negócio, falando, preciso vender, vamos lá, bora. Mas espera aí, eu preciso cuidar das pessoas. Como é que a gente lida com isso, Nath? Vocês discutem isso lá dentro? Sim, a gente discute bastante, né? Acho que a gente tem os desafios ali de diversidade e inclusão, de olhar essa saúde do trabalhador, então olhar o tema de saúde mental, que ele é cada vez mais vivo, né? Ele tá e não tem um perfil. Então a gente fala, inteligência artificial pode dar um direcionamento. Até pode, mas isso depende muito. Então a gente pode usar ferramentas para ajudar a gente. Então a gente tem afastamentos do trabalho com mais recorrência, em grandes volumes, e um desafio de... Eu até falo, né, que são algumas habilidades, mas comportamentais mesmo. A gente também precisa de pessoas com uma mudança de mindset rápida, que não seja resistente à mudança no mercado que vem, então que seja mais pro flexível, adaptativo. Pessoas que saibam trabalhar com autonomia, que é diferente de liberdade de trabalho, então, de fato, o compromisso. Sim. E uma inteligência emocional muito forte, né? Então, quando a gente busca, justamente para lidar com isso sem o sofrimento, sem aquilo causar algo... uma ruptura drástica. ou algo insustentável. Você fala um burnout, isso não é... Às vezes as pessoas falam, a pessoa tá lá trabalhando, ficou com burnout. Não, são coisas de fato sérias e de difíceis tratamentos, né? Assim, não é... Então, quando a gente olha o meio, ele tá pedindo muito mais... esse ambiente corporativo está nos pedindo muito mais forças sabe, de coisas comportamentais, de habilidades comportamentais do que técnicas, sem né? dúvida. Porque eu sempre brinco, a gente tem aquela famosa frase, né? Contrate caráter e treine habilidades e conhecimentos técnicos. O técnico a gente consegue ensinar, mas essa fortaleza, esse preparo é mais difícil. E como a tecnologia vindo aí, a empatia, por exemplo, é algo que a gente vai precisar muito. Muito mais. De muito trabalho. Então, a gente está falando sempre de pontos comportamentais aí. Você fala, num ambiente desse, né? Com 17 anos dentro de um varejo com muitas mudanças. Seja um varejo, né? Eu brinco que toda empresa que eu trabalhei foi vendida. Né? Então, não fica aí achando que eu que vendo as empresas. Mas que toda empresa... Você valoriza elas e elas são compradas, né? Mas, assim, então é sempre uma fusão, sempre um ambiente incerto. Né? E eu costumo falar para o time que está comigo, em ambientes incertos, a gente tem uma certeza de que o caos vai acontecer. Né? Então, trazendo aqui... É isso, né? Que habilidades eu tenho para lidar num ambiente caótico que eu não consigo resolver. É isso. Assim, eu, Natália, não posso ir lá fazer alguma coisa. Então, como eu me preparo para conseguir estar no ambiente sem, ao mesmo tempo, sofrer com ele ou ser resistente a ele? Porque eu não vou mudar a estratégia do grupo Carrefour, por exemplo. Transatlântico, né? Exatamente. E assim como também não vai influenciar o mercado, assim como não vai influenciar a economia, e é isso, né? E vocês sentem essa temperatura o tempo inteiro. Ô, Nath, eu queria agora falar um pouco dessa... Né, você que tem essa cadeira grande de gestão de gente...
falar um pouco de estratégia para 2025, considerando aquilo que são os nossos temas em pauta. A gente tem essa coisa toda de híbrido versus presencial, que para o varejo nunca foi um debate, porque a natureza do negócio de vocês é diferente, é presencial, é loja, é físico, é estoque. É contato com o contato, cliente. Bom dia, boa tarde. Mas quando você, na sua cadeira de gestão, provocou o seu time sobre aquilo que eram os grandes marcos na agenda de RH, o que você puxou como grandes Diretrizes, né? diretrizes? Era essa a palavra que eu queria, Alberto. Obrigado. Muito Bom, bem. acho que a primeira delas, para se preparar para esse mundo, né? E aí eu vou falar dessa agenda de RH que eu vivo hoje, a gente precisa fazer, RH precisa fazer o básico de RH bem feito, Uhum. né? Então, isso aqui é algo que a gente precisa É entregar. manutenção, né, É Nath? manutenção. E qualquer RH. É Tá? bom. Qualquer RH tem que entregar um pagamento na data certa, um benefício ali, uma negociação. E, né, a gente tem os sindicatos ainda. Então, isso aí é a manutenção para a gente poder falar de um outro movimento. E o movimento é, sim, de digitalização. Uhum. Né? A gente ainda se vê muito preso, e aí, assim, há processos muito... eu brinco assim, quem desenhou esse processo? Né? Quem fez? Porque fica parecendo que é algo assim, não vamos mexer, não pode, tem que ser assim. Então, tem que olhar... Tem umas crenças Tem ali umas crenças limitantes ali. escondidas, né? Que a gente... Dogmas, né? Exatamente. Então, assim, acho que é essa capacidade nossa de velocidade, então eu falo sempre pro time, a velocidade, trazer a tecnologia para perto e não afastar ela, né? Entender que ela vem para agregar. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos desafios do varejo lá, o principal deles, né? Um turnover alto. O que eu tenho de ferramenta que me oferece hoje que vai me apoiar a conseguir avaliar a performance com mais assertividade e tirar muito o sentimento do gestor. Poxa, eu gosto dele, então... Né? Mas até Trazer que ponto mais critério, né, trazer mais Nath? critério, trazer, né, preditivo de turnover, qual que é o público que tem uma tendência, enfim, como é que eu consigo trabalhar isso dentro do meu negócio para eu tentar ser menos reativo. Se você perguntar o que você tem de prioridades, então é a gente olhar para o perfil de gente que a gente está trazendo, porque não adianta eu estar com aquele perfil desenhado há 5 anos atrás, tá procurando gente ali, mas tá pensando diferente. Se eu tô pensando diferente, eu preciso começar a trazer pessoas que pensam diferente para ela ajudar a movimentar. Então, recrutamento e seleção já é diferenciado. Recrutamento e seleção, mais criterioso. Para mim, é uma área extremamente importante do RH. Porque é onde a gente traz as pessoas que a gente quer. E você que começa a performem, hackear a que sua mudem. cultura, inclusive, né? Você hackeia a sua cultura, você de fato traz o perfil que você deseja que aquela companhia comece a trabalhar. E isso é difícil, porque principalmente no varejo, fecha rápido a vaga, coloca rápido uma pessoa na posição. Isso. Então, como é que a gente movimenta isso, trazendo o perfil que a gente precisa, mas ao mesmo para poder, inclusive, segurar a saída. Se você traz o perfil para a empresa que a gente precisa ser. Precisa ser, que a gente quer ser, né? Que não é o de hoje e muito menos o de ontem. Então, né, a gente às vezes atualiza tudo, menos esse perfil. E a gente ainda tá com a liderança buscando o que normalmente é mais confortável. Claro. Né? Que gestão é essa que eu quero fazer que ela é mais confortável? Então, acho que a diversidade e inclusão é um tema muito forte. Ele vai ser um desafio para 2025. Pensamentos diversos, não falo só da diversidade de raça, diversidade LGBTQI+. Não, eu tô falando de pensamento mesmo, da gente aceitar o pensamento diferente, da gente se abrir para ouvir, né, para discutir, para ver as ideias novas. Então, não dá para a gente ficar atrás e ainda trabalhar em outros modelos. Então, a gente fala, por exemplo, do 6x1. Eu acho que todo este tema de 6x1, ele tá vindo para provocar o quê na gente? Então, não é só ir, é isso, trabalha pouco. Não, o que ele tá vindo provocar? Talvez um modelo de pensamento diferente, mais multifunção, coisas um pouco, sabe? Então, tá movimentando uma agenda que, se você perguntar, tá escrito em papel o que vai ser? Todo mundo vai falar da tecnologia, da digitalização e da inteligência artificial. Mas hoje, a gente não tá preparado para isso. A gente não aceita quando um chat GPT, enfim, ajuda a fazer uma apresentação. Copiou a apresentação. Não sei o quê, entendeu? A gente ainda tá lá, porque no meu tempo a Barça... Descobrindo. No meu tempo, descobrindo. Então, eu falo, não, a gente tem que se abrir. O quanto de tempo eu ganhei com esse resumo aqui que o chat GPT me deu? Eu ganhei bastante. Né? Então, o quanto que eu consigo agora pegar isso aqui e fazer algo com isso, que não é copiar e colar, que é de fato falar, poxa, olha só, ele fez um compilado de informação aqui, o que eu consigo levar para isso agora? Então,
é a gente conseguir não ser resistente à tecnologia, trabalhar com ela, mas entendendo que a gente precisa movimentar uma cultura de uma companhia, movimentar de fato, né? Assim, eu trabalhei no varejo que o pessoal falou uma época assim, é proibido o uso de celular. E esse mesmo varejo, na pandemia, o que fez segurar foi o uso do celular, foi a venda pelo celular. Então, como é que a gente, sabe, não proíbe, mas também aprende a usar e traz aquilo ali como parte do negócio, de fato. Então, você está falando recrutamento e seleção, cultura, diversidade e inclusão. E essas São habilidades grandes, que eu falei, que e eu as acho soft que... skills, muito fortes. A gente voltou a falar sobre inteligência artificial. Na tua visão, Nath, quanto que de fato a inteligência artificial vai mudar o varejo? Porque assim, Carrefour ainda é muito presencial, né? Você tem um ponto de venda, né? Tem a loja, Sim. chega lá no Sam, bate papo, entra pelos corredores, pega o produto. Claro que a gente está vendo uma insurgência do e-commerce brutal Sim. e é praticamente impossível competir, às vezes, com o mesmo produto, né? E por outro lado, você entra no McDonald's hoje, basicamente não tem mais gente que te atende, né? Você vai lá no Totem e compra. E quando você vai no supermercado, você ainda tem aquele lance de passar o produto. Se a gente falar de tecnologia, você acha que vai ter um impacto pequeno, médio ou grande No modelo de negócio, no modelo você de diz? negócio de loja física? Olha, acho que médio, né? Eu Uhum. estive visitando operações no exterior aí no último mês, conhecendo um pouco mais os modelos. São modelos mais Do Carrefour avançados. ou de outras bandeiras? Eu estive no Walmart e no Sam's Club, aí visitei, enfim, Costco, né, na região México e Estados Unidos. Mas você encontra, por exemplo, num Sam's Club dos Estados Unidos ou no Walmart, só self-checkout. Mas você tem as pessoas para te dar o apoio. Sim. Então, deu uma questão lá, vem um funcionário e te apoia. A gente encontra uma coisa muito interessante, máquinas que fazem a limpeza da loja, fazendo 200 atividades que o humano faria, né? Mas a gente não encontra uma redução do quadro por conta da tecnologia. Ah, que interessante. Então, assim, não é que, perdi o emprego porque a máquina ocupou meu emprego. Não, eu consigo fazer o que eu preciso fazer. Porque eu tenho agora a máquina trabalhando de forma... Tirando essa carga de trabalho que te faz, às vezes, não olhar muito, né? Eu falo muito para as nossas lideranças de loja que precisa... Quando você imagina um gerente de um hipermercado, ele olha para o time, aí ele olha para a validade dos produtos, ele olha para o cliente que está entrando, ele olha se está tudo numa gôndola, ele também olha várias coisas que um corporativo demanda dele, ele olha se o resultado da loja está compatível, ele tem uma lista de indicadores, uma lista de tarefas. Se você entra com alguma coisa para apoiar, olha, isso aqui vai te desafogar aqui, ele vai com certeza fazer o resto melhor. E eu não vou conseguir ficar sem ele. Entende? Então, não necessariamente a gente tem uma mudança na forma de trabalho e não uma troca, assim, não vou ter mais. Então, não vai ser sofrida, não vai aumentar o desemprego por causa da tecnologia. Não vai aumentar o desemprego. Pelo contrário, a gente vai poder desenvolver outras habilidades, né? Então, gerar mais valor, né? Gerar mais valor, que seja num sorriso e num bom dia que você consegue dar de forma diferente, porque você não está lá com né, muito tempo. Então, acho que a gente começa a trazer, e acho que isso vem muito forte, a inteligência artificial vai vir muito para ajudar a gente com esses indicadores, né? E falando de varejo, isso é mais precário. A gente trabalha muito com isso, mas é volume, grandes indicadores. Então, a gente tem menos tecnologia. Mas o varejo, se trabalhando nessa tecnologia, eu vejo que o que a gente tem é uma mudança de mindset do time com mais apoio, sabe? Menos operacional e mais apoio de ferramentas aí tecnológicas. Boa, Nath. Eu quero trazer aqui um dos temas... dilema, já não de agora, mas dos últimos 2 anos, e que como tem feito parte das estratégias de muitas organizações, inclusive gente que tem sentado nessa cadeira, eu quero trazer ele para a nossa pauta, que é o seguinte. O varejo, por tradição, sempre acabou sendo porta de entrada para novas gerações de trabalho, e quando a gente fala de geração, a gente tem um comportamento bastante diferente sobre escolhas, o que essa nova geração quer fazer. Como é que no Carrefour e no Sam's Club, né, que também estão sob sua gestão, vocês estão administrando esse tipo de demanda? Vocês estão mudando estratégias para conseguir ser mais atrativo para essa nova geração? Faz parte da estratégia continuar sendo primeiro emprego para as novas gerações, formadores? Fala um pouco a respeito disso, porque eu acho que vocês são referência nisso para um montão de gente que estão aqui escutando o que a gente está
trazendo de papo. Eu posso dizer que esse é o nosso pilar estratégico de RH, né? Uhum. Ser o primeiro emprego. Para isso, a gente tem... essa geração nova, ela vem com uma busca por qualidade de vida muito grande. Qualidade não necessariamente precisa ser as horas que eu tô em casa, o que eu faço, ou se eu consigo ter um horário de almoço, sair. Não necessariamente isso. É o que eu tô fazendo. A qualidade, para mim, assim, se eu tô me desenvolvendo, se eu tô aprendendo. É um público que aprende rápido, porque tem o chat GPT na mão, né? Quando eu brinco que outras gerações tinham que ter o trabalho, a gente fazia capa, trabalho de escrever, copiar do quadro. Segurava cartolina. A gente, inclusive, trabalhava a nossa paciência de aprendizado, né? A velocidade era diferente. Hoje, não, já é um público que você faz uma pergunta, ele não sabe, ele sabe 2 minutos depois, né? Então, ele não precisa... Então, a gente, hoje, olhando pro nosso ambiente, a gente trabalha bastante o desenvolvimento. Então, o que eu falei o pilar de diversidade e inclusão, a gente precisa dele ali, porque o ambiente, essa geração pede isso, né? Segunda coisa, quer essa autonomia de me deixa trabalhar e eu vou fazer o que você pediu para eu fazer, né? Eu acho que a terceira coisa, muito forte, precisa fazer sentido para minha vida, o que eu faço aqui. Então, as habilidades dos gestores agora têm que ser voltado para empatia, para dar essa autonomia, dar essa liberdade para a pessoa falar o que ela pensa, para ela dar uma ideia, né, para ser ouvida. Não dá mais para ser aquele, não, eu mando fazer assim e todo mundo tem que seguir, né? Então, ideias diferentes, se sentir bem no ambiente, vai o que já além... levou a minha cabeça, como é que eu tô preparando esse gestor para lidar com essa transformação com também, certeza, né? E qual que é o gap dele, né? Hoje, claro. né? E muito desenvolvimento. E aí eu vou falar do desenvolvimento curto, né? Não dá para ser uma coisa, um treinamento de 4 horas, né? Que a gente fazia no passado. Vem aqui um monte de escrito e a pessoa tem que ficar lá. São pílulas curtas, são coisas assim muito fáceis de você absorver rápido. Porque é uma geração que quer ver o desenvolvimento rápido. Então, muito antigamente, o RH trabalhava com plano de carreira, né? Ficou 2 anos na posição, será promovido para a próxima e fica tanto tempo. Isso para todo mundo era uma coisa clara. A estabilidade profissional era algo, de fato, desejado por todos. Hoje em dia, eu vou brincar que a instabilidade dá um friozinho na barriga. Então, assim, deixa eu fazer o meu aqui, porque eu quero continuar aqui, mas eu já fui promovido para essa cadeira, eu já estou pensando na próxima cadeira. Então, por exemplo, no Carrefour, a gente mudou a política de tempos e movimentos lá dentro. Então, méritos, que antigamente se trabalhava num prazo X, mudança de áreas, né? Eu brinco que hoje em dia, em 3 meses, a gente já pode fazer uma mudança de área. Claro. Isso há um tempo atrás, 10, 15 anos atrás, Era impossível. era impossível. Na verdade, o nosso discurso era, cara, em 3 meses a pessoa não faz nada. Nem aprendeu, nem não sei o quê. entregou, né? Então, se a gente não acompanha isso internamente com as nossas políticas e os nossos processos, a gente vai perdendo essas pessoas. Porque algumas pessoas, óbvio, tem perfis e perfis, mas elas entrarem, elas querem, deixa eu ver, né? Deixa eu virar gerente em 3 anos. E assim, é super curioso o que você tá dizendo, né, Nath? Porque, imagina, vou até repetir, maior empregador privado do Brasil. Se vocês estão com esta mentalidade, vamos olhar, né, do ponto de vista de político, o que faz sentido, o que não faz sentido, eu acho que isso é um baita exemplo, inclusive, para todo mundo que tá nos ouvindo aqui. A gente tem que se provocar a fazer isso. Porque pra gente ficar ali, né, só olhando aquilo que a gente já tem e só administrando o BAU não custa absolutamente nada. Esse pensamento tem que estar na cabeça da liderança. Vamos olhar. Faz sentido ou não faz sentido pro mundo que a gente tá, né? Mas tem dificuldades isso, né, Nath? Sempre. Porque, assim, exatamente isso que você falou, eu quero virar gerente em 3 meses. A gente vem de ciclos de, por exemplo, de aumento de salário, que você esperava a pessoa completar 1 ano. Eu quero ser gerente em 3 anos, ainda vai lá. Mas se eu chego e falo, muitos líderes não têm essa resposta. O que eu poderia fazer hoje para ser promovido amanhã? Você pega um gerente comercial, Você por disse exemplo. alguém do time perguntar pro líder. O que eu posso fazer? E tem, tá? Hoje, essa geração, ela fala, e aí? Né? E aí o líder... videogame. O líder qual chefe de fase que eu tenho que matar para passar de fase? Não, eu vejo meu filho, morri, não quero mais jogar. Eu falo, meu filho, assim, antigamente a gente ficava 6 meses tentando zerar um jogo, né? Eu não sou do videogame, mas via meus irmãos tentando finalizar e, assim, persistindo. Sabe? Eu fui aqui, eu morri, vou tentar amanhã, vou tentar passar dessa fase, não sei o quê. E hoje é muito imediatismo. Então, até para essa carreira,
o trabalho, inclusive, da frustração, como é que a gente acompanha? É claro que ninguém vai virar gerente em 3 meses, a não ser Claro. que já tenha aí repertório, né, para isso. Mas o que eu tô fazendo que a pessoa, todo dia, ela se sinta desenvolvida? Seja por um treinamento, uma escola de liderança que a gente tem, ou seja por, sabe, um certificado X, ou uma palestra Y, um programa. Então, a gente fala de diversidade e inclusão, a gente tem várias ações dentro do Carrefour que a gente tem programa Mulheridades lá, então que a gente abre para o público, a gente desafia as pessoas, inclusive empodera bastante as mulheres. E eu falo, como é que você lida com esse poder depois que você, Isso. né, com esse desenvolvimento que você fez. Então, a gente ao mesmo tempo precisa, é uma porta de entrada, a gente quer o público jovem e a gente está se preparando cada dia mais para acelerar, para que ele se sinta parte daquilo ali e, de fato, que ele construa a carreira dele lá sem esperar 30 anos, porque ele não vai esperar 30 anos, né? E a gente tem ainda o desafio de, poxa, eu troco de emprego por um plano de saúde diferente, porque eu pego um ônibus a menos, porque, enfim... R$50 a mais, às vezes, talvez. R$50 a mais, mas então como é que eu dou outro valor para a pessoa deixar os R$50 a mais e falar, poxa, mas aqui, olha só, Aqui eu como tenho eu entrei, olha como perspectiva. eu tô. Aqui eu tenho perspectiva e tal. Então, a gente tem se desafiado muito a ser, sabe, e não se acostumar com, por exemplo, com turnover. Realmente a gente É isso, é sempre do foi varejo. assim, sempre É. saiu esse tanto de gente. Não precisa sair esse tanto de gente, né? Uhum. Eu posso, de fato, ter um público, inclusive, mais pé no chão ali, que tá ali porque, poxa, ele quer fazer, ele faz carreira com a gente, ele gosta de trabalhar, o orgulho de pertencer, o engajamento. Isso tudo é ferramenta de liderança, porque as pessoas pedem muito demissão de chefe. A gente acha que ele não vai falar, estou pedindo demissão, né? Porque eu não gosto de você. A pessoa usa É outros isso, procurei artifícios outra ali, pessoa. né? Exatamente. Uhum. E por essa falta de perspectiva. E aí, essa geração, né? Gerações mais antigas, não, quanto mais estabilidade, então eu aceito, é o seu chefe que eu tenho, não. Os novos falam, não. Se ele não deixa eu falar, emitir minha opinião, se essa é uma empresa que não me escuta, se essa empresa, se eu não posso vir com a roupa que eu quero, se eu sou obrigada a usar, eu falo pequenas coisas, inclusive uniforme, né? No passado, o público LGBTQIAP+, ele sofria, porque, tem que usar um lenço. Eu não quero usar um lenço. Eu não me enxergo usando um lenço. Não, mas uniforme você tem que botar o lenço. E aquilo ali já desqualificaria. Então, hoje também eu vejo os jovens, e a gente vê isso muito em outros países, não importa se o seu cabelo é verde, azul, se você tem piercing, se você não tem, a sua... né? Assim, o que você faz da sua vida não importa, como é a sua performance aqui. Então, a gente também tem que estar aberto para, de fato, avaliar a performance, e não a aparência, e não... Sabe? Então, trazer e falar, ele tem comportamentos que vão me ajudar a ir para o caminho que eu quero. Você me lembrou uma história engraçada agora. Eu trabalhei num lugar em que era proibido piercing e tatuagem. Aí, o que as pessoas faziam? Iam com as suas mangas, No né? calor, bola rolê. Até aqui. É. E aí, a turma que tinha piercing pegava um band-aidzinho qualquer e cobria o piercing. E a gente ficava lá falando a respeito. Mas que sentido que faz isso, gente? A pessoa tá ali, me engana... Sem dúvida. Né? Me engana que eu te engano. Ô, Anderson, eu vou te falar uma coisa. Eu fui, por incrível que pareça, tá? Eu já tive um piercing na língua na minha adolescência. Eu voltei do intercâmbio, que lá todo mundo... Assim, era um negócio, né? Aí, quando eu cheguei aqui, o que era a etapa mais difícil foi meus pais, né? Sim. Tudo Provaram. bem, você, não, faz se quiser, se tirar... A língua é sua, tá Quando tudo eu bem. comecei um trabalho como estagiária, e era na língua, a chance de alguém ver Sim. era uma coisa pedindo para eu tirar, né? Então, eu tirei, obviamente, que para mim, assim, o que eu ia fazer, o trabalho ali naquele momento era mais importante do que qualquer coisa. Mas eu falo, hoje, isso é uma ofensa. Como assim, você quer que eu tire algo que eu gosto, Você que tá eu mexendo uso, com a minha tal? Você tá mexendo natureza, com a minha né? natureza. E a gente fala muito nessa coisa, dessas habilidades de trazer essência. Eu sou uma pessoa que trabalho com muita essência no trabalho, sabe? Eu trago realmente a Natália, assim, quem eu sou ali, obviamente, né? Entendendo o mundo corporativo, mas trazendo, de fato, a minha essência, porque é mais fácil você liderar com a sua essência. Né? E não liderar porque você acha que o certo é isso. É o walk the talk que eu sempre falo, né? Então, eu consigo manter ali a minha... uma vez eu fiz aquele disque, sabe? E ele deu lá o que eu precisava me adaptar, era muito parecido com o que eu tinha. Eu falei, porque a gente deveria adaptar pouco. Quando a gente adapta muito,
É sinal de que talvez a gente É não onde esteja dá um no... burnout. É, claro. É onde você sofrimento. adoece. Você Exato. entra em sofrimento, né? Então, Eu lembrei dessa questão do o dress code, eu acho que ele é pouco discutido nas empresas e no mercado, né? E eu lembro que eu trabalhava em banco e é interessante porque hoje a gente está valorizando muito você ser quem você é, né? Essa questão da autenticidade, Essência, vá vestido de você Sim. mesmo. E eu trabalhava em banco e eu acho que ainda assim tem algumas empresas que falam, seja quem você é, e mas outras, desde que você, Mas né? siga esse script O aqui. Ford falava, né? Você pode escolher qualquer carro desde que seja o preto. Né? Mas, em muitos bancos, eu ainda falo com alguns amigos que o padrão de moda é ditado pela liderança. Assim como a liderança dita a cultura, ele também dita os artefatos de cultura. Então, eu me lembro naquela época, e ainda acontece hoje, né? A gente trabalhava num departamento e todo mês ia um alfaiate tirar as medidas do tórax do meu chefe e fazia as camisas sob medida. E a área inteira observava isso e entendeu que seria Um um valor... comportamento adequado também pegar o mesmo alfaiate ou mandar camisas fazer camisas sob medida para poder Você fez, se- Alberto? Eu fiz, cara. Pior que eu fiz, gastei um dinheiro que eu não tinha para poder entrar ser num quem eu padrão, não sou, olha para só. poder ser quem eu não sou. E eu tenho certeza que talvez se você trabalhe numa empresa que faz isso, é hora de talvez bater um papo. Fala, será que a gente precisa mesmo? Ou são coisas que a gente cria da cabeça? Não, mas vê aquelas fotos lá, gente, da turma de colete em determinados ambientes, todas vestidas da mesma forma. Claro. O ser humano tem necessidade de pertencimento. E por vezes as pessoas não precisam dizer absolutamente nada. A gente vai entender como é que o comportamento está acontecendo e vai tentar de alguma forma se adequar àquilo pra gente ser quem a gente não é, pra agradar o ambiente, né? É por isso que essa cultura, essa coisa do topo, né? Primeiro que você não tinha nem o salário que seu chefe tinha Não para tinha. fazer o que ele fazia. É. Segundo, que provavelmente ele vestia aquilo ele estava dentro da essência dele, o armário dele, se você abrisse, talvez fossem várias roupas assim. E aí você deixa de ser quem você é, e aí dificilmente a liderança ou a própria área de RH vai conseguir enxergar você. Exatamente. Né? Porque a gente se apaga em meio a uma pessoa que a gente não é. Então, eu falo, ferramenta de sucesso, falo isso bastante pro meu time, de crescimento profissional, traga você pra mesa. Se você tá Exato. indignado com alguma coisa, traga. Fale. Óbvio, respeite, traga. É. Mas traga. Libera isso e escute as outras opiniões. Então, eu hoje tenho um time, você falar, eu sou uma liderança mais pro lado mais informal. O Anderson, que trabalhou comigo, né? Poxa, eu posso A gente falar... de fato trabalhou juntos, A né? gente, de fato, trabalhou juntos em projetos, Foram mas, assim, 2 anos trabalhando juntos. à distância, né? É. Na pandemia, cuja minha roupa não importava. É É isso que eu falo. Não isso importa aí. como eu vim. Óbvio. Vou vir de shortinho pro trabalho. Eu sempre brinco que as empresas que descem dress codes podem vir de bermuda. Aí vem gente com um shortinho curto. Eu falo, cara, vamos ter uma ideia de onde a gente está. E o que a gente quer naquele ambiente. É. Né? Quero receber respeito? Quero que me respeitem? Então, deixa eu ver como é que eu entro... Sim. Né? Num ambiente, de fato, que todo mundo... Que ninguém vai olhar... Eu sempre brinquei, ninguém vai olhar pra sua roupa, vão olhar pra você. Uhum. Né? Isso E aí, mesmo. quando você, de fato, é o que você veste, você traz essa essência, fica uma coisa natural, você fica bem, Sim. enfim. Então, antigamente, as pessoas se preparavam... A tal do dress code de entrevista era um terninho, né? E aí, você ia entrevistar estagiário, ou CEO, não sei o quê, todo mundo de terninho. E aí, no dia a dia, ele não vai trabalhar daquele jeito. Claro. Ele veio É para a isso. entrevista. E eu sou a pessoa que fala assim, eu quero conhecer, de fato, quem você é na entrevista. Porque se eu conhecer quem você deseja ser e trago você para cá, não vai dar certo. Uhum. Não funciona. Nem para um lado, nem para o outro. Não funciona. Então, acho que esse é um pensamento que é difícil, que é um trabalho cultural mesmo, da gente, de fato, ter na empresa quem vai trazer o que você quer. Então, eu quero uma cultura assim, eu quero ser atrativo para esse mercado. Esse é meu foco. O que eu estou fazendo, então, para atrair essas pessoas, para ficar com essas pessoas? Porque atrair, por atrair, para ser uma porta de entrada, Claro. para dar uma experiência no currículo, Não não é vai o que a adiantar gente nada, quer, não é não vai genuíno. adiantar. Ô, Nath, vou fazer minha pergunta final pra você. O papo tá ótimo, a gente podia passar Ótimo. horas aqui. 300 né? perguntas aqui. Né? Mas quando você puxa esse papo com os líderes, porque veja, né? Nós somos aqui todos de uma geração que aprendeu a trabalhar de um outro jeito. E você tem líderes neste segmento que Sim. aprenderam neste segmento a tocar o bumbo de um outro jeito. Quando você tem esse tipo de conversa, como é que isso ecoa
para as pessoas, né? Elas param para refletir, puxa, é verdade, você enfrenta resistência, na medida do que você puder falar, obviamente, Claro. né? A resistência, é o que eu falo, né? Tem esse repertório todo seu de vida, mas normalmente a liderança, vou falar porque eu sou de RH e eu costumo trabalhar na posição, eu sou muito parceira dos meus clientes, mas eu sou muito transparente. Acho que uma característica que eu tenho é transparência, né? Principalmente com a liderança, ó. Pode ser que a gente desça um recado, mas você precisa ouvir aqui, aberto, para a gente saber como é que a gente trabalha, inclusive a sua resistência, Sim. ou inclusive eu não vou fazer, ou eu não quero, eu não acredito nisso, Natália, que a gente converse sobre. Uhum. Porque eu acho que o pior é o fechamento. Não, eu não quero saber, para mim isso aqui, decisão tomada. Eu dou uma insistida às vezes, eu volto e falo, vamos cá, você tomou essa decisão, mas deixa eu Você te trazer aqui acredita o nisso, ponto né? e tal. E ó, o que você decidir, eu vou com você até o fim. Porque eu sou seu RH, estamos aqui junto e tal, mas eu preciso te falar. Né? Então, normalmente as pessoas se abrem para ouvir. Porque é o que eu falei, o desenvolvimento ele é contínuo, ele é todo dia. Então, CEOs, por exemplo, não tem um olhar exatamente de tudo que está acontecendo na companhia. Claro. Né? Então, ele tem lá, você brinca, né? O CFO, o RH, sempre dando esse termômetro. Essa tradução, né? Essa tradução. Então, normalmente, alguns executivos são resistentes, mas eu acho que também tem o como e o que você traz de abordagem. Né? Então, eu não costumo ter muitos problemas. Claro, alguns são mais cansativos para a conversa, não querem tanto, obviamente. Mas essa capacidade, inclusive, de adaptação para vários líderes, né? Eu atendo... Quantos líderes aí nessa trajetória já não passou? E eu sinto que eles, em sua grande maioria, estão abertos. Assim, me ajuda aqui que eu não estou sabendo lidar com isso. Que ótimo, Ou o que você faria? Então, porque é uma geração que está lidando com o desconhecido. Uhum. Então, a gente pergunta, 2025, é um desconhecido. A gente não sabe o que vem pela frente. Né? Pandemia, estava tudo bem. Poxa, veio uma pandemia. A gente teve que se reinventar rápido. A pandemia foi um exemplo de virada, né, rapidamente, porque para um desconhecido. Ninguém sabia o que ia acontecer daqui. Então, planejamentos longos, né? Planejamos 15 dias para ficar em casa. Esses 15 dias viraram quase 2 anos. Então, assim, ali provou que qual era a principal habilidade? As emocionais, essa inteligência emocional, lidar com esse desconhecido, trabalhar bastante a frustração. Então, eu falo, líderes com pouca capacidade de mudança, com travas grandes de pensamento, assim, não, é isso e pronto, acabou. Provavelmente você vai ter um time ali adoecido, sabe? Um time com uma baixa energia, com uma baixa performance, porque a performance, ele tá, ao meu ponto de vista, ligado diretamente ao seu engajamento, ao tanto que você tá bem ali, o quanto você lida bem com o seu líder. E eu, por exemplo, eu tenho times muito diferentes de mim. Trabalho com pessoas muito diferentes de mim, com áreas mais tranquilas, pessoas, né, mais fáceis de lidar, outras mais difíceis. É a mesma, Natália, sabe? É aquela que assim, lidera, inclusive, por exemplo, eu brinco que o RH tem que ser muito exemplo. Mas as pessoas esperam isso. Claro do que RH. sim, totalmente. E a gente impulsiona a cultura. Então, um líder desse que às vezes fala, não quero ouvir, não, você vai ouvir. É difícil, mas você vai ouvir, porque você é sênior, você está numa posição de liderança. Né? Então, a gente precisa virar. Aí, eles costumam escutar. Eu não sei se é muito o meu jeito ou porque eu sou RH, né? Aí vai falar. Eu acho que isso é um ótimo exemplo. Né? Sabe por quê? Porque a gente circula, né, Alberto, eu e todo o nosso time aqui da Escola do Caos, em um montão de organizações. E a gente acha que esse tipo de postura é óbvia. Mas não é, tem muito RH que ainda não sabe desafiar. Tem muita dificuldade, por exemplo, nessa questão da resistência. Quando você vai subindo o nível de interlocução, chega no C-level, pelo menos do C-suite, né, gerentes para cima, é uma turma que já sabe que tem uma resistência, mas sabe que não pode externalizar. Então vira um posicionamento político, aquilo que você falou do walk the talk. Eu falo, não, eu concordo, mas por dentro eu estou em ebulição, eu não estou concordando com nada daquilo, mas eu sei que eu não posso dizer. Ou eu não tomo nenhuma atitude que vai levar naquele caminho. Exato. Eu simplesmente falo, não, legal, tamo junto, abraço. É aquele ambiente de sabotagem danado, né? Concordo publicamente, mas tomo ações contrárias nos bastidores, e isso vira uma hecatombe cultural. E vira harmonia artificial, né? O nosso amigo Douglas Gaino, que é o vice-presidente de RH da Simrise, ele fala, o grande problema das organizações é a harmonia artificial.
Você fala, todo mundo balançando a cabeça, mas por dentro ninguém concorda, Recebi ninguém um fala. monte de minions ali. Isso aí, vamos fazer, não sei o quê. Queremos Que mudar também nossa- não acreditam naquilo, porque, né? Os Minions são ótimos. É ótimo. né? Então, é um pouco... acho que é isso. Gente, Ah, poxa que pena. vida, Nath, obrigado por ter Obrigada pelo vindo. papo. Vocês Poxa lembram vida. do programa do Jô tinha essa, Ah, né? Tinha a ainda bem que plateia. ele pegue o seu banquinho e saia de mansinho, verdade. viu? Nath, obrigado por ter vindo. O pessoal vai te seguir no LinkedIn. Você tá no LinkedIn? Tô no LinkedIn. Natália tô Mauad. assim. Isso. Ótimo, obrigado por ter vindo, Nath. Foi Obrigada, muito obrigada bom, pelo viu? convite, gente. Muito Nath, obrigada. volte muitas vezes. Tem muito aqui das suas histórias pra compartilhar ainda. Esta mesa está sempre aberta Muito pra você, obrigada, viu? obrigada Obrigado pelo por convite tudo. novamente. Conta Abraço. comigo aqui de novo. No Kiko, Obrigada. todo mundo, todos os líderes, Carrefour, Sans Clube. Obrigado por ter vindo. Obrigada. Obrigado, Nath. Continue seguindo a gente nas redes sociais, YouTube. Manda aí o seu sininho. Manda pros amigos, pros O inimigos. sininho a pessoa aperta, Alberto. Ah, é verdade. Então, mande Se inscreve a no vo- canal. Se inscreva no canal. Faça tudo. É isso. Ô, Alberto, você precisa ser um youtuber melhor, viu, É cara? que a Amanda, poxa vida, como ela faz falta. Amanda, beijo, volte logo aí, Fê. Bora, semana que vem tem mais. Obrigado por estar conosco. Compartilha, aperta aí o link pra você Ele falou inscrever. certo, aperta o sininho. É isso aí. Aperta o sino. Se você tiver no Spotify, compartilha também. Tem um Faz tudo isso aí. aviãozinho também. Todo Tá mundo bom. fala e é só você aplicar aqui, tá bom? É isso. Obrigada. Fui, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.